Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a este nosso programa semanal, Sagrada Palavra. De início, peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal e se você gostar deste vídeo, dê o seu like. Se não gostar também, pode dar o seu dislike, mas convido a você a se inscrever e participar conosco deste canal que quer ser uma comunidade de anúncio do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus. Neste domingo nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Todos os santos e santas, aqueles que estão na lista dos canonizados, aqueles que têm as suas imagens nos altares das nossas igrejas, mas também aqueles que nós não conhecemos, mas que são santos e estão em Deus, participam da vida de Deus, da vida em Deus, foram santificados porque viveram neste mundo conforme os princípios do Evangelho de Jesus, conforme o Evangelho de Jesus, conforme a palavra de Jesus, se vestiram de Cristo, da sua vida, da sua palavra, promulgaram com a sua vida o Evangelho, o Reino de Deus deste mundo. Por isso foram recebidos no céu, participam da glória de Deus. São santos, por que não dizer que são santos? São santos sim, e estes nós celebramos, todos os santos e santas de Deus. Celebramos também a nossa vocação à santidade. Todos nós somos chamados a viver como santos, a ser santos, não só viver como santos, mas de fato ser uma pessoa santa. Desde já, para alcançar a santidade plena em Deus, que é o santo por excelência, o verdadeiramente santo. Para estar no céu, junto de Deus, é preciso santificar, porque Deus é santo e junto de Deus só pode estar quem é santo, quem se santifica. É claro que nós contamos e sem nenhuma dúvida com a misericórdia, com a força e com o poder de Deus que nos impulsiona, que nos ajuda nesse caminho de santidade, de procura, de busca de santidade, de uma vida santa, correta diante de Deus. As leituras que nós ouvimos na missa deste final de semana é do Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 4 e versículos 9 a 14. A segunda leitura é da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, e o Evangelho é o Evangelho das Bem-aventuranças, Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. A primeira leitura, nós temos uma visão, e o livro do Apocalipse é marcado por visões e visões simbólicas. O livro do Apocalipse é recheado de símbolos e nós precisamos estar atentos para entender bem, para captar bem qual é a mensagem que o autor sagrado quer nos passar, quer nos transmitir. Lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito num tempo de perseguição, onde as pessoas não tinham a liberdade de confessar que eram cristãs, que eram discípulas e discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, porque poderiam ser perseguidos até a morte. E quantos foram mortos, perseguidos pelo Império Romano, porque confessaram a sua fé em Jesus. Aqui, nessa primeira leitura, há alguma expressão ou algumas expressões que devem nos fazer pensar. Por exemplo, a cifra 144 mil. No versículo 4, exatamente, do capítulo 7 do Apocalipse, é dito assim: ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Os marcados por Deus, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta cifra não é um número exato, é um número simbólico, é o novo povo de Deus, nascido do Cristo. 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos, ou a igreja, vezes 1000. O 1000 tem um significado da ação salvadora, da ação salvífica de Cristo na vida das pessoas, na história. Então, 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Apesar de não ser um número exato, que quer dizer
passar uma quantidade exata dos que são marcados por Deus, porque seria uma quantidade muito pequena, como alguns querem por aí, não é? Pegar o texto ao pé da letra. É um número perfeito. Todos, milhares e milhares, nós não sabemos quantos, só Deus sabe, os marcados por Deus, os que pertencem a Cristo, o novo Israel, o novo povo de Deus, aqueles que são de Cristo, que são marcados, e no nosso contexto, marcados pelo Espírito Santo no batismo, podemos dizer assim. E naquele tempo de perseguição, o autor do Apocalipse quer exatamente passar essa mensagem para aqueles que estão ainda na terra, na história. Deus está com vocês. Olha a quantidade de gente marcada por Cristo, são os eleitos que caminham rumo à pátria celeste, mas que aguentem firmes porque Deus está com eles, porque Deus está com vocês. Aguentem, suportem, não desistam. Deus marcou este povo, Deus elegeu este povo, essas pessoas são os que pertencem a Deus. 144 mil. Não podemos, quero deixar isso bem claro, nos prender ao número 144 mil como se fosse um número exato. E só esses 144 mil são salvos e marcados ou selados por Deus. Mas todos que são de Cristo. 144 mil, enfim, quer dizer o novo povo de Deus. O povo cristão que nasceu do povo de Israel e do Israel fiel a Deus, das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada uma das tribos, diz o texto, vezes 12, para dar 144 mil, 12 mil fiéis de cada tribo de Israel, o Israel fiel, mais ou vezes 12, que simboliza os 12 apóstolos, que lembra os 12 apóstolos, que lembra a igreja, a multidão dos que são fiéis a Deus, o novo povo de Deus. A segunda leitura nos diz algo também muito bonito, e eu gostaria de partilhar com você o que João transmite às comunidades do seu tempo e para as comunidades de todos os tempos. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o grande presente que Deus nos dá, ser chamados de filhos de Deus. E nós o somos, diz João. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Se o mundo persegue aqueles que são os filhos de Deus, que vivem como filhos de Deus, é porque o mundo, as forças do mundo, as forças do maligno, e no primeiro século nós podemos entender e pensar logo no Império Romano, naquelas forças que eram hostis àqueles que eram contrários à adoração do imperador, que eram contrários à política, à ideologia do império, eram perseguidos e não conheciam, e estes não conheciam Jesus, não conheceu e não conhecia Jesus, e portanto perseguia os cristãos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Desde já nós somos filhos de Deus, mas seremos mais ainda do que isso. Nem se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, isto é, quando Jesus aparecer na sua nova vinda, na sua vinda gloriosa, que nós esperamos, nós seremos semelhantes a Jesus. Seremos revestidos de Jesus, da glória de Jesus, e o veremos tal como Ele é, plenamente santificados. Aquilo que é plantado corruptível será colhido incorruptível. O que é plantado sujeito à corrupção será colhido não mais sujeito à corrupção. Receberemos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo.
e o veremos tal como ele é. Isto é ou não é uma vida de santidade plenamente, a vida de santidade plena em Deus? Mas enquanto isso, vamos caminhando e procurando nos assemelhar a Jesus também, na sua vida. Aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou, especialmente o mandamento do amor. Continua João: toda pessoa que espera em Jesus purifica-se a si mesmo, como também Jesus é puro. Todo aquele que espera em Jesus purifica-se a si mesmo, vai se santificando. Como Jesus é puro, vai se tornando puro. Como Jesus é santo, vai se tornando também santo. Aquele que espera em Jesus. Gostaria de voltar aqui à segunda parte da leitura, da primeira leitura do livro do Apocalipse. Mas antes disso, peço a você mais uma vez a sua inscrição aqui neste nosso canal. Se você gosta de ouvir essas nossas reflexões, se inscreva e nos ajude a anunciar o Evangelho de Jesus. Eu estava me esquecendo de falar da outra parte da leitura do Apocalipse, onde já não se fala mais daqueles 144 mil que ainda estavam ou que ainda estão na história, que representam a nós todos que ainda estamos na história. Aqui se fala daqueles que já estão na glória de Deus. E quem são esses? Diz aqui o texto que eu vou ler para você. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam nas mãos palmas, nas mãos. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Veja, uma multidão imensa. Se a gente pegasse aquele número 144 mil, que esperam estar no céu, e confrontar com essa passagem aqui, entraria então o texto numa contradição. Veja que é uma multidão de gente de todas as línguas, povos, tribos e nações que ninguém podia contar. A quantidade não é importante e a quantidade só pertence a Deus. E quem são estes? Estavam vestidos de branco e traziam palmas nas mãos. Vestido de branco significa a veste da pureza. Veste da pureza. E traziam nas mãos palmas da alegria, as flores da alegria, da festa da salvação. Foram purificados, venceram a grande tribulação, continua o texto. Todos proclamavam, todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, onde está Deus. E adoravam a Deus dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo, com o vidente, o autor do livro do Apocalipse, e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Quem são estes de vestes brancas? Quem são estes de vestes brancas e que trazem palmas nas mãos? Estes são os que vieram da grande tribulação, no contexto próprio onde o Apocalipse foi escrito, que vieram da grande tribulação originada pela perseguição do império, e no nosso contexto, e no contexto em toda a história, aqueles que suportaram todas as tribulações, a perseguição por ser cristão, suportaram também as misérias humanas, as injustiças humanas, os pecados humanos, as dores da história, e que foram fiéis a Jesus,
e lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Quer dizer, se enfronharam de Cristo, se revestiram de Cristo, se lavaram de Cristo. Veste branca, olha bem, a gente não pode tomar o texto ao pé da letra. De veste branca, mas alvejados pelo sangue do Cordeiro. Era para estar então de vermelho, vestidos de vermelho, como eu estou aqui. Mas na verdade é um símbolo. A veste branca é o símbolo da vitória. A palma branca da alegria. E esses milhões e milhões de todos os lugares, não é de um grupo específico, de um povo específico. A salvação de Deus é oferecida para todos, e todos são bem-vindos, todos que suportam os males, que se entregam na mão de Deus, que fazem a vontade de Deus, de Jesus, alvejando a sua vida, as suas vestes, no sangue de Jesus, vivendo como Jesus, se sacrificando pelos outros como Jesus. Estes são os vitoriosos, estes são os salvos, estes são os santos neste mundo e que alcançarão a santidade plenamente em Deus. Jesus no Evangelho nos dá um programa de vida, as bem-aventuranças. Jesus aqui inverte a lógica do mundo, investe a lógica dos valores. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que têm misericórdia, os misericordiosos, bem-aventurados os de coração puro, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Veja, bem ao contrário, se o mundo diz bem-aventurado aquele que se vinga, Jesus ensina que bem-aventurado é o misericordioso. Bem-aventurado é o pacífico, não o que promove a guerra, a divisão. Bem-aventurado que tem fome de justiça, não o que promove a injustiça e o pecado. Bem-aventurado o manso, não o violento. Bem-aventurados são aqueles que são da paz, que são os de Jesus. Makarios é a palavra grega, que significa bem-aventurado, ou feliz, ou santo. O campo semântico dessa palavra Makarios, que é a palavra grega, pode ter esses três significados, né? Santo, bem-aventurado ou feliz, que acaba sendo a mesma coisa. Santo e feliz aquele que vive conforme o caminho que Jesus ensinou. Diferente daqueles que querem viver conforme a lógica deste mundo. As bem-aventuranças estão na introdução do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, que é composto do capítulo 5, 6 e 7. E em todo o Sermão da Montanha, Jesus mostra como deve ser a vida do discípulo, do seu seguidor. Daqueles que procuram ser santo, daqueles que procuram ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, nos ensina também Jesus no Sermão da Montanha. Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos colocar na prática da nossa vida essas bem-aventuranças de Jesus, para que possamos ver a Deus um dia, sendo puros de coração, vivendo a misericórdia, promovendo a paz, promovendo a justiça, a mansidão, e sendo manso, e sendo misericordioso, sendo pacífico, lavando e alvejando a nossa vida, as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que um dia possamos estar no céu junto de Deus, cantando a vitória eterna, junto com o Cristo, o Cordeiro de Deus que nos salvou, cantando os louvores de Deus, a salvação que pertence a Deus, ao único Deus Salvador. Santifiquemo-nos, procuremos nos santificar, esforcemo-nos para levar uma vida santa, esforcemo-nos para ser santos, como Deus é santo, como Jesus é o perfeitamente santo, para que um dia também possamos ver Jesus tal qual Ele é. Peço a Deus que te abençoe, que te guarde, que te dê um bom domingo e que você celebre bem esta solenidade participando da Santa Eucaristia e que procure
fomentar em sua vida e no seu meio a santidade, semelhante à santidade de Jesus e de Deus nosso Pai. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, sejam felizes.